Então, meu nome é Elaine Keiko, eu sou terapeuta integrativa, sou consteladora familiar, trabalho com diversas técnicas, leitura de aura, também trabalho com Tamiana, e faço técnicas de leitura de campo, né? Inclui também o Theta Healing. Mas hoje em dia eu não trabalho basicamente assim de maneira clássica. Eu fui canalizando e modificando a minha abordagem conforme a experiência, conforme todas as minhas formações que elas vão se integrando, né? E eu todo ano eu me aplico para fazer uma nova formação. Então, sou renascedora, já fiz PNL. Então, são muitos estudos e todos os anos muita dedicação para que a gente possa cada vez mais auxiliar o outro na mudança de comportamento, trazendo mais clareza, mais consciência. E por isso que hoje eu escolhi essa temática, né, sobre consciente e inconsciente. Porque falar de consciente e inconsciente são temas muito vastos, né? Quando a gente aborda sobre o inconsciente, a primeira imagem que a gente tem é de um iceberg. A ponta do iceberg é tudo que você tem consciência a respeito de você mesmo. E tudo que está escondido abaixo da água, que é a maior parte do inconsciente, fica emergido. E aí, na verdade, ele não é aparente, não é palpável. E por que é tão importante a gente estar falando hoje sobre inconsciente? Principalmente porque muitas das nossas ações, respostas, comportamentos, reações, muitas vezes falam mais a respeito de conteúdos inconscientes do que conscientes. Então isso significa que quando muitas vezes eu tenho uma reação que eu não gostaria de ter tido, então se eu sou agressiva com alguém, se eu perco a paciência, eu não queria ter perdido, ou se eu fico com uma raiva, né, que é extrema, né, sentimentos que são muito extremos e que eu não consigo controlar, normalmente são provocados por causas inconscientes. E o inconsciente é estudado, né, há muito tempo. E até hoje a gente não consegue responder, né, aonde é processado, no cérebro, o que acontece. Então, é muito importante a gente começar a refletir que todas as nossas experiências partem dos nossos sentidos, né, das nossas percepções sensoriais. Então, a gente tem a visão, olfato, tato, paladar, audição. Então, a maneira como a gente se relaciona com o mundo vem a partir dos nossos sentidos. E a gente, normalmente, vai se relacionando com o mundo e vai tendo sensações de prazer e desprazer. Então, quando uma criança nasce, ela só sente prazer ou desprazer, incômodo, dor ou quando ela está saciada. Então, a criança sente fome, sede, incômodo ou ela está tranquila, ela está dormindo, ela está relaxada, ela está saciada, bem nutrida. E aí a gente tem o início do desenvolvimento do ser humano, em que a gente vai se confrontar com duas sensações, prazer e desprazer. Mas esse prazer e desprazer, ele também não é só vivido e sentido pela raça humana. Porque lá atrás também, os animais também vivenciaram prazer e desprazer. Como, né? Então, assim, quando eu tenho que lutar pela minha sobrevivência e eu sou agredido e eu sou muitas vezes perseguido, né, e eu sinto medo e eu viro caça, eu luto pela minha sobrevivência. E também os animais utilizam os sentidos. Então, o que a gente acha que é uma mera evolução, né, do ser humano, também existe essa mesma vivência e experiência também no mundo primitivo. E será que existe consciência nos animais? Sim, talvez uma consciência primária. E o ser humano tem uma consciência mais profunda, né? Ou mais diferenciada? Sim. Né? Mas por que a gente está criando esse paralelo, né, entre os animais e o ser humano? Porque o que a gente tem de carga emocional, a gente vai passar pela linguagem, né, muitas vezes, e muitas vezes não passa pela linguagem, passa por memórias. Então, memórias visuais, memórias físicas, de percepções corporais. Então, essa memória simbólica do que criou um desprazer na minha vida, uma dor, muitas vezes, quando ela é arquivada no nosso inconsciente, a gente não arquiva
por intermédio da linguagem simbólica a partir de palavras. Então, quando a gente acessa as memórias, é possível, às vezes, a gente ter uma memória traumática de um fato que aconteceu, e aí a gente se atém a uma memória visual. Mas, normalmente, quando a gente tem mecanismos de defesa, mecanismos de resistência que são criados para que a gente não sinta, não se depare com essa dor profunda, e também toda a resistência são mecanismos que a gente cria para nos defender e não nos colocar em situações que foram desconfortáveis para nós, a gente muitas vezes não vai se recordar. Então, quando a gente vai trabalhar com memórias traumáticas, nem sempre essas memórias vão emergir. Então, muitas vezes, o processo terapêutico vai tentar acessar as memórias traumáticas da primeira infância, e isso não é palpável. Por quê? Porque existem os mecanismos de defesa. Mas no inconsciente, para além dos mecanismos de defesa, você também tem memórias que não podem ser interpretadas pela linguagem simbólica. E aí, como que a gente elabora o trauma? Como que a gente trata o trauma se eu tenho memórias das mais variadas possíveis, elas não são acessadas com facilidade e estão arquivadas no meu inconsciente? É muito importante que a gente faça uma integração do corpo e dos sentimentos e do momento muito atual. Então, tudo que está acontecendo e que nos incomoda no tempo atual é algo que precisa ser visto, elaborado dentro de nós, porque o incômodo é uma pista do que a gente precisa estar elaborando dentro de nós. Então, vamos dar um exemplo. Se eu estou incomodada com a minha procrastinação, eu não tenho que olhar só para a procrastinação. Eu tenho que, muitas vezes, entender por que eu desenvolvi uma procrastinação da minha vida. Porque a procrastinação é um sintoma. E aí existe um processo, uma história por trás desse sintoma, né? Todo sintoma tem uma história. E para que a gente possa desatar esses nós, a gente pode acessar as memórias. Só que como a gente tem resistências, é difícil acessar essas memórias. Então toda a condução terapêutica, ela é guiada para que o indivíduo consiga acessar as resistências e as memórias. E existem diversas linhas terapêuticas que vão te conduzir para esse processo. Tem linhas que não vão entender que é necessário buscar a origem do trauma. E existem abordagens terapêuticas que entendem que para você liberar um trauma, você precisa acessar a origem do trauma. A grande questão é que muitas vezes a gente não tem como acessar uma origem que está implantada ou arquivada em memórias corporais. Então, quando você integra terapias que você pode elaborar essas memórias através da linguagem, mas você pode sentir através do corpo, em que você mescla corpo e você valoriza a importância do corpo na terapia, isso cria também uma outra possibilidade de você acessar as memórias de dor a partir do corpo. A abordagem que eu utilizo tem esse olhar, em que eu avalio a memória, né? Eu auxilio o meu paciente a acessar essas memórias de dor, e quando ele não consegue, a gente encontra uma outra via de acesso. E normalmente um grande portal de acesso é o corpo. E aí o corpo ele fala. Então o corpo vai falar a partir das dores, de doenças, de contraturas, de mal-estar, né? E aí olhar para esses sinais do corpo é uma grande oportunidade, porque quando a gente vai estudar, né, e mergulhar na nossa psique, é como se fosse um grande quebra-cabeça em que a gente vai juntando partes. E para cada abordagem, você preconiza uma via de acesso. Então, a gente pode usar a memória, e aí a gente usa meditações ou conduz, né, faz uma orientação guiada para que o indivíduo possa acessar essas memórias. Isso é uma estratégia. E também uma outra estratégia é usar o corpo. E qual a outra estratégia também que eu emprego? É a leitura do campo. Então, muitas vezes a gente tem muitas resistências e a gente não enxerga nada. A gente não sente nada, a gente não percebe nada. Então, uma forma seria, né, como a psicanálise e Freud vai falar da interpretação dos sonhos, Jung também, mas os sonhos, eles vão vir numa linguagem
simbólica, né? O que é uma linguagem simbólica? Eu observar uma pedra e a pedra não representar uma pedra. Então, a pedra pode ter uma outra representação no meu sonho. E aí, se eu sonho com alguém me perseguindo, não significa que existe alguém te perseguindo. Então, você teria que interpretar, dentro de uma simbologia, algo que está muito guardado, muito oculto. E aí, qual seria uma outra possibilidade de recurso que a terapia integrativa utiliza? É a leitura do campo. Então, assim, a gente não dá as respostas, mas oferece uma pista. Com essa pista, né, a gente consegue ir junto com o paciente, identificar e elaborar esse trauma. Só identificar e elaborar o trauma, a dor, já é suficiente para ressignificar ou integrar esse trauma na minha vida? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente precisa trabalhar e voltar para o processo diversas vezes, até que o meu corpo integre em todos os corpos, corpo físico, mental, espiritual e emocional. Isso numa abordagem da visão da terapia integrativa. E nas outras abordagens, ou vai se preconizar o mental, o emocional, né, o físico também, né, na psicossomática. Mas qual a diferença? Né? É que a gente também observa a ação de todos os nossos corpos, isso na visão integrativa. E além disso, a gente utiliza da leitura do campo para compreender essa dinâmica de vida daquele indivíduo. Então, quando a gente utiliza uma constelação familiar e o campo, ele espontaneamente surge e vão aparecendo, né? Vão emergindo as dinâmicas dessa família. E isso tudo não é planejado. Por quê? Porque o terapeuta, o constelador, ele desconhece a história da família. Eu desconheço a história daquele indivíduo e, no entanto, quando eu vou intervir sobre esse campo, o campo ele se apresenta. O campo ele se apresenta naquela dinâmica. Então, o pai representando um papel, a mãe representando outro papel, o filho, o irmão, o marido. E aí, essa representação de vários papéis vão intervir em quem eu sou. E o campo, ele fala espontaneamente. Então, não existe uma constelação familiar, por exemplo, que possa ser programada ou que possa ser estudada sob somente o ponto de vista teórico. Porque se eu posso saber toda a teoria, mas se eu não souber trabalhar no campo sistêmico, eu não consigo. Se eu não souber trabalhar no campo sistêmico, eu não consigo intervir. Então, é muito importante ter a consciência de que a gente tem a nossa consciência, mas a forma como a gente interpreta o mundo, ela depende de uma visão, muitas vezes, em um recorte muito limitado. Por quê? Porque a gente tem informações sensoriais, mas você tem informações também visuais, mas embora a gente ache que a gente enxergue muito bem, o próprio campo visual, ele não tem uma abrangência, né? Porque ela tem uma limitação. Então, eu não consigo enxergar, por exemplo, as minhas colaterais aqui, ou o que está atrás de mim. Então, eu vou enxergar de maneira limitada. Então, eu tenho uma visão do que eu vejo de maneira limitada também. E aí, as memórias, elas vão se focar dentro de um campo, muitas vezes, distorcido. Porque eu não consigo, né, enxergar na capacidade que eu poderia estar enxergando. Provocar, né, essas memórias e provocar que venham emoções, né, porque muitas vezes também as emoções elas podem emergir e eu só sentir e não saber conectar com nenhum momento da minha vida, nenhuma cena, nenhuma fase, e aí eu tenho uma memória de emoção, de sentimento, e aí o que eu faço com essa memória de emoção e sentimento? E é preciso também que eu tenha um olhar de que, emergindo um sentimento e uma emoção, a gente possa também valorizar essa pista e mesmo que eu não consiga descobrir com detalhes o que aconteceu. Então, assim, nem tudo existe no ser humano, na vivência emocional, pode ser explicada. Muito embora a nossa mente lógica queira sempre interpretar e sempre
a gente cria justificativas e a gente quer uma justificativa, mas nem sempre a gente vai conseguir interpretar as nossas emoções e conectar diretamente com todas as fases da nossa vida. Mas se a gente reconhecer que isso está em nós e integrar, é uma forma também de elaboração e é uma forma também de mudança de comportamento. Então, a gente tem aqui o jogo do consciente e inconsciente, né? E o inconsciente ele vai permear a maior parte da nossa vida e muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo escolhas no nível consciente. É impossível a gente conseguir alcançar uma consciência plena, porque de qualquer maneira, por mais que a gente acesse o inconsciente, esse vai persistir como muito mais dominador, muito mais profundo, porque outros conteúdos inconscientes vão sendo arquivados. Então, a gente não tem como desvendar o inconsciente, mas a gente tem como trabalhar o que precisa ser trabalhado no nível do inconsciente para que a gente possa entender comportamentos e modificá-los, né? Modificar estruturas de respostas na nossa vida que muitas vezes atrapalham mais o nosso caminho do que nos ajudam. E todo mundo tem algo dentro de si que é possível você identificar que isso não está funcional ou não está colaborando com você, né? É como se você não fosse o seu melhor amigo, podendo ser o seu melhor amigo. E aí, ao identificar isso, é possível se debruçar para esse trabalho e começar a gerar. Não é que a gente vai mudar de uma hora para outra, mas a cada véu que a gente vai tirando, a gente tem condição de intervir mais sobre a nossa vida. E às vezes é muito forte falar sobre isso, né? Falar que essa caminhada é contínua e à medida que a gente começa, a gente passa a vida inteira assim. Bom, eu já extrapolei, porque a live é só de meia hora. Meu objetivo aqui com essas lives é fazer em tempo reduzido. E aí eu queria dizer para vocês que quem quiser, né, receber uma técnica diferente na live de hoje, me manda um inbox, né? E aí, dependendo do número de pessoas, a gente vai e sorteia, né? Quem vai ganhar, por exemplo, hoje eu vou oferecer uma técnica chamada Salush Nari. É uma técnica da Tamiana, em que a gente faz uma limpeza energética com 6 cristais de quartzo. E é muito gostoso receber o Salush Nari. E a gente usa símbolos energéticos pleidianos para fazer essa limpeza. Okay? Quem quiser receber, então, manda mensagem inbox, que a gente vai escolher uma pessoa que mandou essa mensagem para receber essa energização com cristais. Um grande beijo a todos e muita boa noite. Gratidão pela permissão de estar aqui com vocês.